Como prometido, estamos de volta com mais um podcast, né? E como você sabe, nós sempre estaremos por aqui trazendo convidados especiais para a gente continuar os nossos bate-papo, entrevista, sabe? E só lembrando a você que o podcast é uma staff independente, tá? Nós estamos no Instagram, nas redes sociais, Facebook, certo? E aproveitando também, queremos pedir que você continue curtindo, compartilhando nos seus grupos, redes sociais, esses grupos aí que vocês têm aí, família, né? Eu sei que tem muito grupo aí, vão compartilhando aí sobre tudo. E não sei se vocês lembram, eu e o Toniel, nós fizemos uma apresentação de um livro um tempos atrás aí, e como prometido, está aqui o padre Delcimar de França Silva, que atendeu prontamente o nosso convite. Queremos agradecer, viu, padre, por você. Eu sei que é uma vida muito corrida, muitos compromissos, mas você tirou aí um tempinho aí na sua agenda para estar conosco. E hoje nós estaremos falando desse livro aqui, Conceição do Lago Açu, a história da sua gente e de suas maravilhas naturais. Está aqui do meu lado o Toniel Santana, que vai também comentar, né, fazer umas perguntas com o padre, vai ter aquele diálogo, né, interagir entre todos nós, certo? E quero aqui deixar com o padre, né, ele vai fazer as suas apresentações, se apresentar. Padre, fica à vontade, né, obrigado por ter vindo, estar conosco, e fica à vontade para falar com os amigos que estão aí nas redes sociais. Então, saúdo a todos, né, com alegria, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o livro, que fala realmente do município, da cidade e também, né, das pessoas, das lendas, cultura e a tradição desse povo, que é uma história muito rica. Realmente, Conceição do Lago Açu, todo mundo, quando fala, fica logo curioso para conhecer um pouco a história, principalmente porque Lago Açu é conhecida pela pesca, né, as variedades de peixes. Então eu cheguei aqui em maio de 2014 e logo eu me interessei para conhecer a história e escrever, deixar esse legado para essa gente, esse povo. Eu sou de uma família simples, do interior também, mas desde cedo, logo, criança, eu fui muito ligado à igreja, catequese, grupo de jovens, e aí com o tempo foi surgindo a minha vocação para ser padre. E no momento oportuno, já tardiamente, mas conseguimos chegar até o seminário. Estudei em Viana um período curto, depois fui para São Luís, estudei 2 anos e meio lá, e o nosso bispo na época era Dom Xavier, e ele nos enviou para estudar em Roma, continuar os estudos de filosofia. Eu estudei 2 anos em Roma, e aí de lá ele me enviou para estudar teologia na França. Eu estudei 5 anos na França, e marcou muito essa trajetória de estudos, porque a gente lê muito e então fica também curioso de registrar a história também do lugar que a gente está. E de volta aqui ao Brasil, eu fui ordenado e trabalhei em Alto Alegre do Pindaré, Finlândia, Bela Vista e Igarapé do Meio, e fiquei em São Luís 3 anos no seminário como reitor, e de lá eu fui enviado aqui para Conceição do Lago Açu. E logo eu fiquei encantado com o lago, com as pessoas, a hospitalidade. É um povo humilde, mas muito acolhedor, muito trabalhador também, batalhador. E eu percebi que era necessário registrar essa história, uma parte da sua história, porque não tem como escrever tudo. E eu percebi também que não tinha ainda um registro mais amplo, mas foi encontrado algumas revistas, artigos, monografias. Por exemplo, esse trabalho, eu faço referência a 2 monografias, uma da Universidade Estadual e outra da Universidade Federal. Alunos que estiveram aqui fazendo pesquisa de campo, por exemplo, em relação aos peixes, né, as espécies.
está tudo documentado porque foi referência, porque a pesquisa é isso. Na base, a pesquisa histórica, ela parte da pesquisa mesmo de campo, das entrevistas que a gente faz com todas as categorias de pessoas, tanto do agricultor ao professor, ao político, sindicalista. Então, e depois a gente tem essa fundamentação teórica de algo que já se escreveu para se apoiar também, para dar assim uma fundamentação científica, né? E eu me alegro muito de ter feito esse trabalho, porque é também um dos legados que eu deixo para a população, e o incentivo também, como está escrito aí, estimula outras pessoas a também escreverem, ampliarem porque assim, todo esse trabalho, ele tem limites, né, muito limitado, e aí tem até uma história que se fala da história que não é uma ciência, né, porque ela também parte muito da subjetividade, né? Então cada um tem o seu ponto de vista para narrar qualquer tipo de história. Certo, então não tem como a gente esgotar os assuntos, e cada um, dependendo da sua formação, do seu conhecimento, pode claramente discordar ou pode também ampliar, quer dizer, completar, mas de qualquer maneira eu fico feliz porque muitos professores aqui e outras pessoas leram e gostaram, não apenas pelo fato de ter sido o primeiro livro escrito, mas porque tem alguma coisa que se aproveita. Por exemplo, na questão política, eu consegui fazer essa pré-história, mas foi conversando com pessoas e comparando dados, porque se uma pessoa conta uma história, você tem que minimamente entrevistar outras pessoas para comparar, porque de repente pode não coincidir com as informações. Mas aí eu busquei também... Não buscar só uma fonte, né? Mas várias fontes e o próprio site do TSE, porque esses dados referentes às eleições são dados e fontes seguras, porque está lá no site. Só que a gente busca essas informações e vai montando essa tabela, esse quadro aí, porque lá não está os dados assim, estão... E outra coisa que tem também outras fontes são as enciclopédias maranhenses, que esses dados, esses mapas, todos são daí também retirados. E é isso aí que nós fizemos com muita alegria, que foi um trabalho também que passou algum tempo para ser concluído, pelo fato de eu ter a minha missão como padre, atender as comunidades. Eu acredito que aqui nós também fizemos esse trabalho muito denso e maravilhoso, tanto do ponto de vista da construção, porque nós construímos muito, mas nós mudamos a fisionomia, a característica, a visibilidade, a simbologia do catolicismo, que nós mudamos. Tivemos essa alegria de mudar, um trabalho muito coletivo, a começar da Igreja Matriz, né? Mas também casa paroquial. Foi uma grande conquista, porque nós obtivemos aquele terreno e construímos ao lado da igreja, que valorizou e ressignificou ali a imagem do catolicismo, além do centro paroquial, mas também nós fizemos as conhecidas romarias nas comunidades, que mobilizou muito. Por exemplo, as pessoas aqui, eles não conheciam muitos os povoados todos, e nós fizemos essa interação de visitas, de acompanhamento, e com isso também uniu mais as pessoas, deixou mais aquele clima de alegria, de entusiasmo e espiritualidade. Então, eu estou feliz de ter passado esse tempo aqui em Conceição do Lagoa Sul, exatamente 6 anos e 7 meses que eu passei aqui em missão. Mas sempre eu volto para... 2014 a 2021, janeiro de 2021, né? Isso. Mas, vez por outra, todos os anos eu volto, uma vez ou mais por ano, para visitar as pessoas. Hoje, nos tempos atuais, está muito fácil de visitar Conceição do Lagoa Sul. Aí mesmo no livro, eu retrato que foi no governo da Marli Souza, que ela fez eu posso dizer assim claramente, que as maiores conquistas de Conceição do Lagoa Sul, assim, foram 8 anos, e aí ela conseguiu, no governo dela,
chegar o asfalto até Conceição do Lago Açu. Isso facilitou muito, porque eu conhecia antes essa estrada, isso dificultava demais o acesso, principalmente no inverno, né? Então, com isso a gente vem hoje facilmente, dia e noite, e realmente são as pessoas bem agradáveis, assim, familiar mesmo, aquele clima de amizade e familiaridade. As lendas narradas aí no livro são frutos de entrevistas de pessoas simples e humildes que colaboraram. Então, na verdade, lenda não é mentira, né? São contos, assim como você falou, que não são contos assim, não histórias, não são racionais, mas é uma maneira de narrar, de contar uma história, no entendimento do senso comum. E aquilo, se a pessoa ali atribui uma crença muito grande, né, aquele tipo de história, como se fosse mesmo realidade. Então é uma maneira de contar uma história, e aquilo é uma história originária, né, a origem, né, aqui do lugar. Por exemplo, o que você falou sobre a lenda mesmo maior aqui do lugar, que tem várias, são várias, é a lenda do mito fundador mesmo da cidade, que, segundo eles contam, que foi submersa, né? Então, a cidade encantada. E eles querem justificar porque pescadores e outras pessoas encontram utensílios, objetos assim de casas dentro do lago, que não é uma prova por si só, porque a pessoa pode, durante a passagem do lago, perder ou de repente alagar uma canoa. Agora, que esses conhecimentos não temos como também contradizer, não temos racionalmente nenhum tipo de prova para dizer que é falso, se ela afundou ou não afundou, mas faz parte da história do povo. Essa a história da cidade como Olinda, né? E depois foi mudado, mas ficou na mente, na memória, no imaginário das pessoas esse registro dos mais antigos. Daí a importância de escrever aí nesse livro, porque fica registrado, para que as pessoas não esqueçam de que realmente é um mito originário daqui, a lenda, né? A lenda originária é de que essa cidade foi toda submersa. E daí também se explica o fato de ter muito peixes, porque é um mistério, mas também uma alegria e uma riqueza de que peixe antigamente tinha maiores. Todo mundo sabe disso, eles contam essa história, mas tem uma explicação também, porque a população era menor e os métodos, né, de pesca eram diferentes. Então, hoje em dia mudou muito, inclusive está narrado aí no livro todas as maneiras de pescar hoje, que arrasta tudo e a população aumentou, mas de toda maneira é uma das riquezas grandes, porque que não falta peixe no lago, pela graça de Deus, e também relacionado a essa lenda. Mas tem outras, né, do navio, né, que navio encantado que fica no lago, tem visões à noite. É claro que hoje em dia muitas dessas lendas foram superadas, no sentido de que também as pessoas viajavam menos, não tinham aquele acesso completo, total de viajar e andar no lago. Por exemplo, tem história de que pessoas, no trajeto mais curto, que é aqui do lago mesmo, do Cais, até a Vila São João, tem relatos de que pessoas andaram a pés no período do verão, conseguiram ultrapassar, né? Então aí já vai desmistificando muitas coisas, mas ainda fica guardado, preservado na memória do povo essas lendas, e é bom que fique mesmo, porque faz parte da história do povo. É uma página que nós não podemos apagar, né, e também negar. Faz parte da memória do povo lagoaçuense. E tem outras lendas também que estão narradas aí, tanto aqui do lago em si mesmo, também do lago
do povoado Lapela, tem outras lendas também da menina que caiu no rio. E essas histórias, elas têm uma fundamentação, porque se não tivesse tido nada, claro que não teria como inventar do nada as coisas também, né? Então tem alguma coisa que teve antes para... Tem um fundo de verdade em toda a lenda. Tem. As que eu mais conhecia é a da cidade de Olinda, que o Toninho falou, e aquela da cobra grande que está adormecida. Isso. Essa eu vi muito tempo. Essa aí nós vamos lá para a emancipação, que aí entra a cobra grande. Uma das coisas que fazem, né, essa imaginação, e como eu disse que a lenda tem um fundo de verdade, por que dizem que Lagoa Sul era uma cidade? E era uma cidade. Não uma cidade como se imagina, né? Mas arqueólogos, né, e a gente tem prova disso, que encontraram um sítio arqueológico em frente ali a Tapera, né, de tribos de indígenas, né, de índios, tá? E acessórios, utensílios foram encontrados em abundância, né? Inclusive as moradias era chamada de estearias, né, que era as casas em cima de esteios. E os arqueólogos da UFMA vieram aqui, né, provar uma tese de um professor da Universidade de Belém que ele tinha publicado, e isso foi provado em todos os lagos da Baixada, né, na região de Cajari, Moção, Viana, certo? Lagoa Sul, eles estiveram aqui há uns 5 anos atrás. E tiraram foto disso tudo, a gente tem as fotos, né, que eles encontraram esse material, né, para provar que essa região toda da Baixada existiu moradias de índio. Então, assim, é daí que vem, né, o imaginário, que foi um período que se separou do homem branco, né, e veio o imaginário, e realmente existiu, né, essa cidade. Cidade, entre aspas, né, mas era uma tribo de índios, né. Inclusive, ainda hoje eu vou mostrar para você, né, provas concretas disso que nós estamos falando. Uma das coisas que a gente imagina também é em relação ao que eu já falei aqui, né? A Lagoa Sul houve uma preservação, né, por um período, porque a população ela tinha essas crenças, né? E essas crenças faz você não avançar, né? Avançar uma coisa ao desconhecido. Lagoa Sul tem essas questões de grandes cobras que tinha ali embaixo de mururus, né, de aterrados, e o lago nunca foi somente uma bacia como é hoje, né? Ele era, não sei se você conhece o lago que eu quero até mandar uma mensagem para esse povo, no lago de São José. O Lago São José, sim. Se continuarem fazendo o que fizeram com o Lagoa Sul, ele vai ficar uma bacia e vai ficar sem peixe. Simplesmente isso. Hoje ele é coberto de aterrados, onde o peixe se cria, cresce, né? E hoje é o berço. Mas se continuarem fazendo o que estão fazendo hoje, né, queimando os aterrados, queimando os mururus, aí o peixe vai se acabar, porque um lago como o nosso, ele não cria peixe, né? Ele é uma bacia só para passeio do peixe, né? E tem pouco alimento. Então foi isso. E eu quero aproveitar esse momento, fazer aqui uma homenagem em memória de um grande homem que faleceu ontem, né, que é o pai da ex-prefeita Marli Souza, que é conhecido como Seguro Filho, João Batista. Ele foi um defensor ferrenho, né? Muita gente não entendeu. Eu era criança e estudei, eu trabalhei com História e Geografia na escola, e conheço um pouco que ele era daquela pessoa que fazia as denúncias, né, ao Ministério Público, ao Ministério do Meio Ambiente, né, IBAMA, nos períodos da pesca aqui, quando não tinha organização
escravização, antes da emancipação. Eu quero deixar essa homenagem aqui a ele, porque ele foi um grande preservador Lutou muito, né? Do lago, né, e do peixe. Não se conta mais, na época ele tinha pessoas, pescadores mesmo, que defendiam essa ideia. Eles faziam um monte de rede que dava até de 7 metros, que queimava. E muita gente talvez nem goste dele para isso, mas ele estava certo, porque se tivesse feito a preservação ainda hoje, nosso lago não tinha somente uma renda por causa da pesca, mas por causa do turismo, porque era a vegetação à beira do lago, né? Era a vegetação à beira do lago, e os poções que existia nos pequenos lagos, que nesse livro aqui narra, os pequenos lagos são vários lagos, né? E nós temos 2 rios também que desembocam aqui, né, que contribuem com o pescado. Se tivesse feito toda essa preservação, hoje nós estaríamos com uma economia melhor, porque hoje nós dependemos somente da prefeitura, né, de funcionalismo, certo? E talvez estaríamos melhor na questão do turismo, né, de uma estrutura maior, porque o turismo ele não é feito de políticas públicas. A política pública dá uma estrutura. Agora, o turismo realmente funciona quando o empresariado, né, recurso particular, que faz o investimento, como está acontecendo em Barreirinhas e outras cidades como o Maranhão. Eu queria que a gente chegasse a uma coisa que me chamou a atenção no livro, foi a questão do descobrimento, né, do nosso povoado, da nossa região, que me chamou muita atenção. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu não estudei profundamente a pessoa, né, que aqui foi uma surpresa, né, que eu ainda não tinha visto falar, né, de uma pessoa que tinha descobrido essa nossa região aqui do lago, que é o padre. Você lembra o nome do padre aí? Luiz Gama, né? Luiz Gama, certo. Eu queria que você... Eu queria, sim. Eu queria só voltar à questão rapidamente da lenda, do mito fundador, da lenda, que foi a estrela, segundo a lenda, uma estrela cadente, né? Que caiu, inclusive está no hino, né? Colocaram no hino municipal, é verdade. E que ficou muito bem construído, tanto a letra quanto a música, realmente. Essa estrela aqui caiu e ficou assim, submergiu a cidade. Então, em relação à fundação, é porque assim, Conceição do Lagoaçu foi desmembrado de Vitória do Mearim. Então, a história do município, ela na época era uma só história, né? Inclusive, saíram outros municípios, como Igarapé do Meio e Bela Vista. E só um parênteses, eu também fiz um trabalho sobre Igarapé do Meio, que foi muito bem aceito lá. Inclusive, eles o prefeito me falou que vai fazer esse projeto aí pedagógico lá com esse trabalho, porque foi muito bem aceito pela população. Então, como era de Vitória do Mearim, a história é uma só. De Vitória, é isso que narra, não foi criação minha, está na enciclopédia maranhense, a enciclopédia dos municípios. E como o fundador de Vitória, então aqui era Vitória do Mearim. E que nosso tempo aqui está mal compreendido também pelo fato de, hoje, de um certo tempo para cá, pelo fato da estrada, os contatos, a proximidade maior com Bacabal, muitas pessoas não se dão conta de que são mais voltadas para Bacabal. Mas, estritamente falando, a gente percebe que, na verdade, Conceição do Lagoaçu ainda não cortou o cordão umbilical com Vitória do Mearim. Mantém esse contato, seja principalmente pelo rio Mearim, e alguns dos povoados, por exemplo, aqui de Conceição do Lagoaçu, como Olho d'Água, Lapela, Envira, Santa Cruz, e tem um outro povoado lá depois de Olho d'Água, lá na margem. Terra de Areia. Esses povoados, Matinha também, ainda continua enviando seus filhos para estudar o ensino médio em Vitória do Mearim. E eles têm um contato muito grande. Toda notícia de Vitória do Mearim, social, política, religiosa, reflete muito aqui. Eu fiquei admirado com esses contatos que se mantêm. Então, é por isso.
Agora, Lagoaçu, a gente coloca assim como na mesma data também de Vitória, pelo fato de, naquele tempo, inclusive eu me inspirei aí na professora, que ela fez ela inovou na história do Maranhão sobre a questão da fundação do Maranhão, a povoação, né? Sim. Essa professora, que ela escreveu esse livro, Caminhos do Gado, porque tem duas... Até então se pensava que as povoações elas tinham ocorrido apenas pelo mar, né? Via mar, rios, e é nesse sentido que Lagoaçu se destaca, se sobressai na mesma data de fundação de Vitória, ou até um pouco antes, pelo fato de ter comprovações de que, olha, é muito rica a história de Lagoaçu. Por isso, olha, em relação, por exemplo, as fazendas ali de Santa Cruz, né? E Lapela são os dois povoados mais antigos da região. Sim, por se encontrarem à margem do rio Mearim. Então aí a gente narra tudo isso. Então eles vieram diretamente para essa região. Então daí a fundação não foi logo aqui, é registrado lá em Vitória, mas abrange todo o município. Então por isso só que naquele tempo eles não fizeram assim construções. É isso que hoje a população tem que entender, que não fizeram construções. Eles vieram apenas para visitar e nem sede das fazendas tinham. Era muito assim precárias as habitações que não ficaram registro, mas que tem constatação da vinda desses descobridores, colonizadores para essa região vieram, e os pescadores, porque desde a origem é constatado que Lagoaçu sempre foi uma grande fonte de pesca, né? Eles realmente que o lago sempre foi um grande produtor, né? A produção nesse sentido, mas não é todo o município que eu estou falando de Vitória, a partir dessa enciclopédia dos municípios, né? A gente pode imaginar que o Caminho do Gado, na região em Vila Lapela e Santa Cruz, é uma baixada, né, de campos. Isso. Então, a ideia parte daí, né, que os grandes fazendeiros, né, traziam periodicamente, não o tempo todo, porque tem um inverno que cobre tudo, o gado, né, e ali foi criado-se fazendas, entendeu? Não, e é isso mesmo, lá a população ela fala isso, né. Agora, Lapela era um centro, né, Lapela era um centro, segundo informações, tinha até correio, que na época onde o correio era considerado cidade. Isso, tinha delegacias. Isso. E então assim, esse entendimento, né, ficou bem claro aqui, a gente entende dessa forma também, né? Agora assim, quando se trata desse descobrimento, é da região completa. Isso. Na época deram até o nome de Lapela Conceição do Mearim. Isso. Tá explicado. E a partir disso aí, nós temos um fato também interessante aqui, que está no livro, bem narrado, é que a nossa pré-história política, né? A pré-história política de Lagoaçu também é uma coisa que nós precisamos saber, né? E aqui tem algumas personagens, né, que ficou bem marcada em Lagoaçu. Talvez os meninos que tenham 25 anos não saibam nada disso, né? Por isso que é importante essa história ser narrada novamente e levada à escola. Que começaram um período que eu também tinha a ideia de fazer um livro, né? E o meu período era chamado, sabe de quê? De ou período dos fiscais ou o período do sal, né? A era do sal. Sim. Porque antes como o peixe foi sempre o principal produto, e não se tinha energia, então eu imaginei a era do sal, né? A era do sal, como tinha muita mercadoria e tal, o Vitória do Mearim enviava fiscais para Lagoaçu, né? E aí apareceu o José Gomes, né, que foi um dos primeiros, né? Tem até o Antônio Fiscal, que
também eu tenho informação que ele foi fiscal também, né? O nome já, né? O nome já está dizendo tudo. É suspeito. Eu não sei se eu queria que você contasse um pouco sobre essa narrativa do... É um momento importante da história também, porque assim, hoje, a nova geração de hoje vê Conceição do Lagoaçu, que a gente chama mesmo São Lagoaçu, mas tem toda uma história de luta, de batalha e de representação. Lagoaçu teve há muito tempo, faz muito tempo que tem seus representantes na Câmara Municipal de Vitória do Mearim, até vice-prefeito, né, saíram daqui. Então essas pessoas aqui chegaram para trabalhar, os de fora que vieram e perceberam essa oportunidade de representar o então povoado de Conceição do Lagoaçu. E admirável também o personagem mais importante, que ele deu a vida por esse lugar. De um certo modo, ele não fez fortuna na política, né? Que inclusive é feriado no dia da sua morte, porque na verdade ele se doou mesmo, ele representava muito bem a região e era bem visto pelo povo. Ele fazia uma política mesmo social, política do bem comum mesmo. E então, hoje, nós já estamos, a população desfruta já dessas conquistas, desses grandes homens que foram heróis, os pioneiros no campo político. E lutadores representavam e faziam projetos de leis, requerimentos, para que houvesse um olhar da gestão pública de Vitória do Mearim. Nós sabemos que naquele tempo eram mais escassos os recursos também, tinha pouco dinheiro, pouco investimento, mas tinha alguém que representava o lugar e, desse modo, aqui não ficou na orfandade de representação, né, política. Mas a gente admira muito esses homens porque realmente eles se doaram pela causa social, pelo lugar, se interessando pelo município. Inclusive, tem alguns artigos aí de um professor de Vitória do Mearim sobre o lago, a preservação do lago. Já havia nesse tempo um certo interesse. Agora nós sabemos que não é fácil assim para realizar esses projetos, mas eles também defendiam essa causa da preservação do lago também, das pessoas, dos acessos, né, via terra, né, terrestre, porque o acesso pelas águas, pelo rio Mearim, ele sempre teve. Ele foi há pouco tempo que houve essa interrupção, mas mesmo assim as pessoas ainda vão ali, principalmente... Usam o rio como transporte. O transporte. E hoje o acesso mais utilizado é São Benedito dos Macéis, né, naquele trajeto ali. Mas esse contato sempre teve. E aí, a partir daí, os novos homens e mulheres, os políticos, foram se inspirando de alguma maneira nesses pioneiros, nesses primeiros homens políticos aqui do município. Eu também fiz uma pesquisa na época sobre a formação do povo lagoaçuense. Eu acho que foi em 2002 a 2003, eu estava trabalhando com geografia e eu pedi para os alunos fazer uma pesquisa, né, da formação do povo lagoaçuense. Vitória do Mearim, uma quantidade de famílias era de Vitória do Mearim, Viana, Monção, Cajari, Arari. Essas foi os principais, né? Sim. Matinha. Então, assim, essa é a formação do povo lagoaçuense. E pelo fato de, como essas cidades eram mais velhas e exploraram mais rápido os seus lagos, e aí eles começaram, né, a correr para Lagoaçu, e aí a formação do lagoaçuense é essa, né? E eu acho que depois de outros anos começaram a nascer os primeiros lagoaçuenses, né? Inclusive a história mostra aqui essa evolução que é interessante. Agora, em relação ao José Gomes, ele era um representante de Lagoaçu, né, que se interessou pela política. Ele veio só como fiscal, né, e foi um dos primeiros vereadores, né, a representar o povoado Lagoaçu na Câmara de Vitória do Mearim. O outro foi o Lorival José Coelho, que eu acho que ele não morreu ainda, mas tem o nome dele na Câmara, né, que está questionado.
foi também vereador, né? Foi prefeito. Isso. Né? E ele viveu em Lagoaçu, né? Inclusive tem uma figurinha dele de 1973 na campanha para vereador. E o José Benedito Cruz, que esse foi, a gente não pode nem questionar a sua história, né? O que ele fez por Lagoaçu. Deixa um grande legado, né? Eu cheguei a conhecer ainda o seu José. Foi vereador, foi candidato a prefeito em Vitória do Mearim, né? Foi vice-prefeito por 2 vezes da nossa cidade. É inquestionável a sua força, né? A sua imagem e a força política que ele teve aqui.